dia, pessoal. Chegamos ao terceiro dia dos 72 horas de jornalismo, observar, fazer e pensar. Realizado entre os dias 4 e 6 de outubro, o evento, que está em sua 12ª edição, é promovida pelo curso de jornalismo da Universidade Católica Dom Bosco. É isso aí, Matheus. E no primeiro dia, os acadêmicos visitaram os veículos de comunicação para observar um pouquinho mais de perto o trabalho dos jornalistas. Já no segundo dia, os participantes, com a orientação dos professores, produziram conteúdos aqui mesmo no CDB, no nosso laboratório de comunicação, e dentre eles a gente produziu jornal, conteúdo para internet, programas de rádio e televisão. E neste terceiro dia, estamos recebendo convidados especiais, representantes de algum dos veículos que visitamos durante as oficinas de observação para bater um papo com os alunos. Isso mesmo, Amanda. A gente está aqui com o Valdecir Cremon, que ele é gerente de jornalismo do Canal do Boi, o Lucas Cavalheiro, que é assessor de comunicação lá da Santa Casa, o Sami Naef, que é diretor de arte e de conteúdo da Blink 102, o Elverson Cardoso, que é produtor da TVMS Record, e a Tayla Torres, que é repórter do Campo Grande News. E a primeira pergunta que a gente já vai fazendo para a Tayla, que é o seguinte: Tayla, a gente sabe que o Campo Grande News foi o primeiro cyberjornal aqui do Mato Grosso do Sul. E para um cyberjornal, a gente sabe que conta muito com a colaboração de leitor para mandar a história que acontece nos bairros, fotos e conteúdo em si. E você, como repórter, já deve ter ouvido muitos desses relatos. E eu queria saber, qual história dessas aí que mais te marcou como profissional? Nossa, é muita história, né? Vou fazer 7 anos lá no Lado B. Eu trabalho no Lado B, né, do Campo Grande News, que é um canal de entretenimento, onde a gente fala sobre comportamento, gastronomia, diversão na cidade e tenta mostrar a cidade de um jeito diferente, né? Do que a gente fala no Hard News, onde o pessoal cobre cidades, cobre política, cobre polícia. Então, eu nunca fui do lado de lá, eu sempre fui do lado B. Então, eu consigo falar, né, desse canal. E são muitas histórias todos os dias, né? Eu acho que, para falar de uma mais marcante, chega até a ser um pouco difícil, assim. Mas eu tenho algumas histórias que sempre me emocionaram muito, que foram as histórias que, no fim, causou algum impacto na vida dessas pessoas, né? Eu me recordo muito de contar a história de uma indígena que os filhos dela foram levados aos 3 anos de idade. Ela tinha 3 filhos. Isso depois de 20 anos, ela não conseguia encontrar os filhos dela, até que um dia ela procurou o Lado B. E aí a primeira pergunta foi: você não foi na polícia? Você não buscou ajuda, né? Ela era analfabeta. E ela falou: eu busquei ajuda, mas ninguém me ouvia. Ninguém sabia da história dos meus filhos, ninguém me ajudou. Foi então que a gente resolveu fazer uma reportagem contando essa história dela, sem procurar polícia, sem nada, dando os nomes, né, dos filhos dela. Ela lembrava muito bem dos nomes dos filhos dela. E naquele mesmo dia, quando a gente publicou, uma pessoa do SUS entrou em contato comigo e falou assim: tá, eu posso entrar no sistema do SUS com os nomes e acessar onde essas pessoas estão morando, porque geralmente as pessoas tomam vacina, elas se consultam, né? Então, provavelmente eu vou conseguir ver onde essa pessoa se consultou a última vez no país. E naquela mesma tarde ela conseguiu o endereço de um dos filhos da mulher, conseguiu o telefone, a gente conseguiu ligar, ela entrou em contato e na mesma semana houve uma movimentação e 2 dos filhos dela vieram para Campo Grande 20 anos depois, né? Esses filhos tinham sido levados pelo pai, né? O pai nunca contou a verdade para os filhos eram muito pequenos, então eles não sabiam a história da mãe e essa mãe ficou sem. Né? Então, foi um momento assim, que me emocionou muito, porque eu lembro muito do olhar daquela mãe no aeroporto, esperando aquela filha, que já era enorme, linda, né? E o filho também. Então, foi um momento assim, muito forte, muito tocante. E várias outras histórias de comportamento que a gente acaba contando, né? As histórias de adoção, que é uma pauta que a gente sempre coloca no Lado B. As histórias de amor, né? São muitas histórias de amor, independente da idade. Então, isso tudo acaba conectando muito a gente e falando muito sobre o comportamento da cidade, como a cidade funciona, como as pessoas vão mudando e como são importantes essas mudanças também. Perfeito. Jornalismo sempre fazendo diferença, né, na vida das pessoas. Perfeito mesmo, até porque a gente vê exatamente isso que a Isa disse, é o jornalismo fazendo a diferença na vida das pessoas e com uma história tão bonita como essa, né, movendo, enfim, várias pessoas para uma causa própria, para uma causa em comum, né? E aí dentro do jornalismo também, a gente também tem a área do telejornalismo, onde a gente tem o repórter, a gente tem o apresentador, até mesmo o editor. E aí a gente acaba, muitas vezes, acreditando que é só isso que acontece na televisão. Ninguém vê o que acontece atrás. E é com essa pergunta que eu já vou jogando para o meu colega aqui de trabalho também, o Elverson Cardoso, que eu vou chamar carinhosamente de Elvis. Elvis,
o que é um produtor? Você que é um produtor, né? Eu já pergunto para você, o que é um produtor? E a gente sabe que não é uma profissão lá bem valorizada, né? Oi, Matheus. Prazer falar com você aqui. Olha, o produtor é talvez a essência do jornalismo em televisão, né? É do olhar do produtor que nascem muitas das notícias. Mas o produtor é apenas uma peça da engrenagem dentro do telejornalismo, né? Que funciona como uma esteira de produção. Então, o contato inicial, na maioria das vezes, é pelo produtor, pelas sugestões de pautas que chegam, pela busca ativa mesmo hoje com as redes sociais, em ligações, né, cada vez mais raras, mas a gente ainda faz, ou no WhatsApp, da observação mesmo, do seu olhar como um cidadão. Às vezes a pauta parte dali, né? Então, mas o produtor está na ponta, né? Dentro do telejornalismo é uma figura essencial, mas tem outras, né? Então, vai do produtor, chefe de produção, repórter, editor, apresentador, editor de imagem, editor de texto. Então, é uma cadeia de produção para que, no final, o produto saia como esperado. O produto, no caso, a notícia, né? Então, muitas das vezes, o que você pensou como produtor não sai exatamente, né? Ou sai melhor do que você imaginou. Mas em telejornalismo, essencialmente, é preciso que a equipe seja bem afinada para que o produto final saia como planejado. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma das peças mais fundamentais em telejornalismo. Perfeito. Sem sombra de dúvidas, é onde nasce, né? Tudo que vai ao ar numa televisão, né? É através das notícias, dos factuais, enfim, mas vai ser da onde a gente apura tudo e vai atrás da informação, passa pela mão do produtor, viu? Falando também agora de rádio, né? Falamos um pouco de televisão, falando sobre a rádio agora, eu queria chamar o Sami, que é diretor de arte e conteúdo da Blink. E assim, Sami, a nossa pergunta vai para a vertente dessa mudança que aconteceu durante a rádio nos últimos tempos, né? A rádio, que era um veículo que era estrito do áudio, né? Do som, agora tem passado a fazer parte também da televisão, dos streamings, né? Já com o conteúdo na internet. Então, quais foram os desafios, vocês que têm a Blink, né, tem a plataforma 360, teve algum desafio maior? Quais foram os obstáculos que vocês encontraram nessa transição do áudio para o vídeo também? Olá, bom dia para todo mundo. Eu acho que o principal obstáculo é quando você se propõe a ser o primeiro a fazer alguma coisa. Então, a Blink, não sei nem se agora a gente consegue mais chamar ela de rádio, né, no sentido restrito do que essa palavra representa, né, que é um aparelho onde você só escuta alguma coisa. O grande desafio que houve é que não existia ninguém fazendo isso no Brasil. Então, assim, a ideia que a gente teve lá era uma ideia de transformar o conteúdo que a gente já transmitia no rádio em uma imagem. A ideia básica era essa. Então, assim, não era uma ideia absolutamente que ia em direção à televisão, por exemplo, a não ser essa semelhança que é a transmissão de uma imagem. Então, era uma ideia que ela precisava ser desenvolvida a partir de um olhar para o áudio, apenas para a transmissão de áudio. Então, o grande desafio era esse mesmo. Então, como é que eu faço transformar a imagem em alguma coisa sem que eu precise de editores, sem que eu precise de diretores, sem que eu precise de um monte de coisas que a televisão e alguns outros veículos precisam, né? Então, o que eu precisava mesmo é que as pessoas que apresentam o rádio apertassem o mesmo botão que elas apertam durante o dia a dia para colocar as mídias no ar, seja música, seja o que eles falam no ar, a partir deste comando, na mesma mesa, e isso virasse imagem. Então, o que a gente fez lá na Blink partiu a partir dessa ideia. Então, não se podia, de forma nenhuma, haver uma superprodução por trás disso, né? Eu estou vendo vocês fazendo um programa aqui e a dificuldade que é isso. E o rádio ele é muito mais combativo, ele é ao vivo, ele é dinâmico, ele não pode se dar ao luxo dessas esperas todas. Então, a ideia precisava ser, essa ideia do veículo rádio precisava ser conservada. Então, não existia absolutamente nada que pudesse fazer com que esse conceito que eu acabei de tentar descrever para vocês pudesse acontecer há 4 anos atrás, que foi quando a gente começou esse processo.
Então, o principal desafio era encontrar uma tecnologia que fosse capaz de transformar essa ideia em algo que a gente imaginava ser possível. Então, a gente começou a ir atrás de vários desenvolvedores de tecnologia, e lá pelas tantas a gente encontrou uma empresa na Europa, que era uma empresa que o business dela é desenvolver tecnologia para a área da saúde, onde cirurgiões possam operar de longas distâncias, etc. e tal, fazer aquelas cirurgias de precisão com transmissão de vídeo sem a presença da pessoa lá. E essa empresa tinha lá uma pequena área de desenvolvimento de broadcast, que era uma ideia que eles tinham para o futuro, e a gente propôs que eles fizessem isso, fizessem uma espécie de migração. E foi um processo extremamente complexo, porque, além da barreira da língua, a gente está falando com gente de outro país, etc. e tal, eles não conseguiam compreender o que a gente fazia, porque a ideia que eles têm de uma transmissão de rádio é uma ideia diferente do que se tem aqui no Brasil, né? Então, os processos são todos diferentes. E a gente teve que conversar muito com eles para que eles pudessem adaptar essa ideia. Até que, em um determinado momento, eles acharam que era possível apertar o botão, e, ao mesmo tempo que você aperta o botão, essa mídia que as pessoas estão ouvindo no rádio, nos aparelhos, nos celulares, ela pudesse ser transformada em vídeo. E eu me lembro muito bem o dia que a gente apertou esse botão a primeira vez, e foi uma coisa incrível, porque assim, a imagem apareceu imediatamente, ao mesmo tempo que a música tocou, que ela foi ao ar na rádio, ela foi como imagem imediatamente no streaming que a gente estava desenvolvendo. Então, assim, eu achei que ali tinha alguma coisa incrível, porque é uma ideia que ela parte do rádio, do FM, ela não parte da imagem. Então, hoje a Blink ela já está há 2 anos transmitindo todo o seu conteúdo em multiplataforma. Então, a gente, ao mesmo tempo que a pessoa escuta qualquer coisa que a gente está transmitindo no rádio, ela pode assistir isso no streaming da rádio, e também depois ela pode ter os pós-conteúdos nas redes sociais da rádio. Então, assim, acho que o processo de desenvolver isso foi o processo mais legal. Porque hoje eu recebo, toda semana, a ligação de um monte de gente do país dizendo: como é que vocês fizeram isso? Como é que é possível fazer isso? Porque existem, sim, outras rádios que fazem transmissão em imagem, mas a ideia é a partir de uma ideia da televisão. Então, tem câmeras, tem operadores, tem editores, gente cortando imagem e tal. Lá na Blink não tem nada disso. É tudo operado a partir da ideia de um play. O mesmo play que o locutor sempre fez, o apresentador sempre fez no rádio. E aí acabou se tornando uma coisa incrível para as pessoas que já viram, já assistiram, para quem gosta de rádio. Então, a gente agora o que a gente precisa fazer é dizer para as pessoas, para vocês que estão aqui, né, que vão acabar trabalhando lá, né, alguns de vocês, colegas de vocês, inclusive, trabalham, como é que a gente faz isso agora? Né? Porque não é mais como o rádio era feito, e o trabalho também para desenvolver isso não é mais o mesmo. Então, assim, dá assim, 100% a mais de trabalho para fazer, ok? Mas, assim, é muito mais legal de fazer também, que é muito mais bacana mesmo. Então, acho que foi esse o principal desafio que a gente teve, né? E pegar uma tecnologia complexa e fazer ela funcionar da maneira que a gente imaginava. Que ótimo, obrigado. E realmente a gente funciona muito bem, é muito interessante ver. A gente esteve presente lá na Blink, né? Por meio dos 72 horas de jornalismo. A gente começou lá às 5 horas da manhã, 5h30 mais ou menos, acompanhando o trabalho deles. E é muito interessante que como o Sam falou, agregar, né, a imagem. Você mantém a rádio, o conceito da rádio, mas você agrega a imagem, que acaba aproximando também esse veículo de comunicação das pessoas, né, que conseguem ali concretizar a imagem que elas têm dos apresentadores e também viver de uma forma mais próxima, além do WhatsApp também, que aproxima as pessoas. Então, o veículo de comunicação está cada vez mais presente e as pessoas estão mais presentes dentro desse veículo de comunicação. E acho que isso que a gente pôde ver durante as 72 horas de jornalismo. E vocês vão poder ver agora por meio dos VTs que a gente tem dessa nossa trajetória nesse primeiro dia, que foi a observação. Podemos rodar já? Bom dia, monitores. São 5 e pouquinho, né? Estou aqui na Eduardo Elias Aran, perto da TV Guanandica. A antena está ali, ó, ali ao fundo, e também próxima da antena da TV MS Record, né? As duas são nossas parceiras. Daqui a pouco vocês vão estar por aqui, né? Porque jornalista começa a trabalhar cedo, né? Então é isso, pessoal. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou Felipe Machita, acadêmico do 6º semestre de jornalismo da UCDB, e estou aqui na Blink 102 FM para a gente começar mais um 72 horas de jornalismo.
Então, em breve a gente vai começar a nossa oficina de observação e o pessoal tá em outros lugares, outros veículos de comunicação para fazer o mesmo. E é isso aí, mais tarde vocês ficam sabendo de mais detalhes. Atenção! Entrar na casa, né? Tudo isso daí que a gente precisa. Sacolão nosso foi queimado, nossos alimentos. É isso. E olha, eu quero registrar que não estamos sozinhos aqui nos estúdios, né? Sempre começamos as edições com também o Geliel Oliveira e o Anderson Pinto, que estão nos trabalhos técnicos. Além deles, na manhã dessa terça-feira, temos aqui os alunos do projeto da UCDB, 72 horas de jornalismo. Então, estão conhecendo aqui a redação da CBN Campo Grande. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, então, com uma das estudantes para saber qual é a impressão deles, eles que estão acompanhando o nosso trabalho, então, desde cedinho, aqui na CBN Campo Grande. Desejo um sucesso, viu? Não desista. Às vezes a gente fica cansado, só na edição, a gente falando pro pessoal, qual que é o propósito do César? Olha só, 1h30 de viagem de Ribas no Pargo, não desista, viu? Vai ser um grande profissional. Qual que é o nome? Nicolas. E aí, Amanda? Tudo bem? Tá gostando? Eu gosto muito do projeto, já é a minha 4ª ou 5ª edição. Tem tempo já que eu tô na universidade tentando sair. E eu acho um projeto bacana porque é uma oportunidade que a gente tem de poder conhecer realmente a rotina do jornalista, né? Seja ele na rádio, no impresso, no online. Os meios que a gente decide visitar, eu acho que são os meios que a gente pende, né? Que a gente tem um certo interesse. Então, eu acho que é uma oportunidade que a universidade dá pra gente que é incrível. Amanda, apesar da CBN hoje em dia ser multimídia, né, Dani? Você tem interesse por rádio? Qual a sua familiaridade com rádio? Já conhece? Conta um pouco pra gente. Eu gosto bastante de rádio, fui criada nesse meio de rádio, então desde pequena falo na rádio, mesmo sem querer falar, na brincadeira. E hoje em dia meio que trabalho com meu pai por conta dele ter uma rádio no interior. Então faço boletins com ele na hora do almoço, levo notícias de Campo Grande, porque eu acho que a capital realmente é o ponto principal, né? Então eu sempre estou participando e já estou imersa nesse meio de rádio, né? E é uma plataforma que eu tenho interesse em trabalhar e ver se realmente eu consigo alguma coisa, né? E esse foi um pouquinho dos 72 horas no primeiro dia, que a gente pôde conhecer algumas oficinas, né? Existiram acadêmicos que visitaram 2, 3, 4, 5 oficinas e a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada. E essa fui eu falando na CBN, tendo um pouco dessa oportunidade de rádio, também fui na Blink, e até queria comentar sobre isso, porque a Blink, por ser multiplataforma, assim como outras, também a gente tem que lembrar que o rádio é o único meio de comunicação que usa um único sentido, que é a audição. E sendo multiplataforma, a gente não pode perder isso de ser só audível, porque tem gente que não consegue ver no trânsito, ou seja, você tem que conseguir atingir todos os meios sem deixar, né, que algum fique sem, né, sem interação, essas coisas. Então, eu acho incrível esse meio de rádio estar se atualizando sempre. E a nossa pergunta agora vai para o Lucas, que é o assessor de comunicação da Santa Casa. Lucas, eu queria te fazer uma pergunta. Por mais que a gente saiba que a assessoria, que é uma área do jornalismo que fica meio de lado, o pessoal assessoria, vamos ver, né? Eu queria conversar com você sobre esse tempo que a gente vive, que é um tempo pandêmico, né? E o mundo virou um caos. E você trabalhando na assessoria de um hospital. Como é que foi isso? Como é que foi ser assessor de um hospital nesse meio tão caótico? Tudo bem, Amanda? Bom dia, meus colegas, né? Tanto que estão aqui dividindo o espaço, quanto que está acompanhando. Realmente, a pandemia ela veio para trazer vários ensinamentos e, a princípio, foi desafiador. Desafiador tanto para a população, né, que desconhecia um vírus, quanto para nós, enquanto assessor de comunicação, que estava acostumado a receber os veículos de comunicação e fazer o acompanhamento em loco, dentro das unidades. Porque a primeira coisa que aconteceu foi o protocolo de biossegurança das empresas, que é claro, né, que é seguro, de que não era para ir para nenhuma unidade hospitalar. E aí nós ficamos naquele desafio. A gente sabe que o assessor de imprensa, ele precisa também ser multi, né? Precisa conhecer, só que é realmente isso, era conhecer. Não necessariamente você precisaria ir até o lugar para poder fazer a entrevista, porque nós tínhamos como conduta fazer o acompanhamento e fazer essa facilitação
dos veículos de comunicação dentro do hospital. E isso foi cortado por um longo período. Então, nós tivemos que calçar realmente ali o objetivo, né, da proposta que era colocada para nós e ir a campo. E isso foi muito desafiador, porque aí o cara que ficava só fazendo os textos, esperando que o colega fosse fazer a foto, na verdade, não tinha como. Então, a gente tinha que ir em loco, né? Então, tinha que ir nas unidades críticas. O hospital ele ficou como retaguarda no atendimento à Covid. Então, não era o centro principal de referência. Mas chegou uma época da alta demanda de pacientes Covid que a gente chegou a abrir 30 leitos. E a gente precisava fazer com que a transparência das informações chegassem, porque havia uma demanda muito grande, muito grande. Então, acabou que, por vezes, a gente ficava horas dentro das unidades Covid. Então, teve dias que eu cheguei a ficar 5 horas. Colocava todo o capote, colocava toda a paramentação e ficava lá. Fazia vídeo, fazia foto, colhia algumas informações daquele paciente que ficava um período entubado e estava sendo extubado, que é quando tira a cânula, né? E ele começa a ter ali o seu senso normal. Saber qual que era essa experiência, porque para nós também era interessante essa experiência. Não somente o público externo saber, mas também ali a empresa ver como que está todo esse atendimento do paciente, se é efetivo, se não é, porque muitas eram as dúvidas em relação a isso. Então, o profissional, tanto o jornalista quanto do audiovisual, a gente precisou ir a campo mesmo e ficar ali dentro e, por vezes, fazer o papel realmente dos nossos colegas que estavam ali fora. E sempre pensando que a informação precisaria chegar na ponta. Então, nós tínhamos todo esse cuidado em relação a prestar um atendimento com cuidado, garantir a segurança do paciente, mas também entregar para o nosso colega que estava nas redações o produto que eles esperavam. Então, foi muito desafiador, porque a gente teve que colocar um pouco mais da mão na massa. Isso foi muito desafiador para nós, mas trouxe um know-how importante, tanto para o hospital, quanto também para os profissionais que ali estavam laborando. Acho que por serem uma assessoria de hospital, vocês tratam não só com os jornalistas, como as famílias, né? Então, é um nicho mais delicado, acredito eu. Sim, com certeza. A gente tem uma questão ali no hospital... Ah, não sei, era para eu responder? Pode continuar. Desculpa. Fala demais, né? Mas, realmente, essa era uma preocupação, porque dentro do jornalismo é muito importante com que a informação chegue, né? Todo mundo tem ali acesso ao que está acontecendo. Só que quando você traz para esse nicho, que é a rede hospitalar, a gente tem o sigilo do paciente, a gente tem o sigilo do prontuário médico, a gente tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, são várias coisas que a gente se deparava no meio do caminho, que a gente falava, poxa vida, como que a gente vai fazer para atender a demanda? Porque a demanda chega para o hospital. Muitas são as situações que acontecem. E aí a gente vai tendo ali o jogo de cintura, procurando sempre um recurso jurídico, alguma coisa que consiga ter uma brecha para que a gente faça com que a missão aconteça. E, é claro, e sempre respeitando o paciente acima de tudo, porque ali o nosso assessorado não dorme, né? Ele é 24 horas. Então, 24 horas, qualquer coisa, gente, pode acontecer dentro do hospital. Sim, qualquer coisa, né? Não me perguntaram, mas vou falar só para vocês verem que é uma coisa que eu achei muito interessante. Teve um médico que ele veio do Pantanal, ele era especialista e ele precisava estar numa cirurgia, ele veio do Pantanal direto para cá. Demorou 10, 15 minutos, o pessoal do apoio administrativo falou assim, ó, tem uma cobra lá no Jardim da Santa Casa. Eu falei assim, não sei se alguém acompanhou algo sobre isso. Eu falei assim, gente, e era uma cobra que não era muito nativa aqui da nossa região mesmo. Veio junto com ele. Veio junto com ele dentro da caminhonete lá. E nem ele sabia. Então, tipo assim, realmente, além de toda a situação que a gente tem que administrar, de fragilidade, de pontos negativos e positivos, fracos e fortes, né, da instituição, também acontece isso. Então, ali a gente tem que estar aberto para trabalhar com o que vier. Né? E sempre prezando pelo relacionamento. Eu acho que na assessoria de imprensa isso é muito importante. É o relacionamento com os nossos colegas. E na rede hospitalar é trabalhar a questão da linguagem, né? É uma linguagem muito específica. Então, para que realmente a nossa informação seja efetiva e útil para os nossos colegas que estão no veículo de comunicação externo, a gente também precisa se resignar. Então, não poderia chegar e falar assim para os nossos colegas ali, ó, o paciente ele fez uma laparotomia exploratória. O cara vai falar, o que é isso? É uma cirurgia na barriga. Então, assim, todo esse cuidado, toda essa sensibilidade, a gente também precisa ter. Tem que ter a linguagem do povo, A linguagem do povo, com certeza. E aí, para isso, a gente tem que ralar. Verdade, meus parabéns. Eu,
Inclusive, já entrei em contato com a assessoria da Santa Casa e você sempre me atendeu muito bem. Até, inclusive, quando estava aquele período mais caótico lá em 2020, a coisa estava pegando fogo, ninguém sabia do que se tratava. Você sempre atendeu a gente com muita prontidão, com muita atenção. Muito obrigada e parabéns por ter conseguido enfrentar tudo isso, viu? Obrigado. Eu estendo, então, esses cumprimentos aos meus colegas também, Com que certeza. juntos a gente está tentando ajudar e cumprir esse papel de facilitador do trabalho de vocês. Perfeito, obrigada, viu? Eu que agradeço. E agora, a próxima pergunta vai para o Valdecir Cremon, que ele é gerente de jornalismo do Canal do Boi, que faz parte do Sistema Brasileiro do Agronegócio. E o SBA é um grupo de comunicação que reúne vários canais de comunicação no Brasil inteiro. Então, a pergunta é justamente sobre isso. Vocês têm a intenção de expandir o grupo para fora do Brasil? Porque vocês são um canal bem nichado, que fala especificamente do agronegócio. Vocês têm essa intenção de expandir para outros locais, fora do Brasil e tudo mais? Sim, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos. O Sistema Brasileiro do Agronegócio tem em execução nesse momento um dos seus mais importantes projetos, que é a efetivação de um canal nacional com abrangência em todos os estados, individualmente por estado. É o projeto grandioso, que vai ser a regionalização do Canal do Boi, que vai ser especificamente para o Canal do Boi e não os outros 2 canais que nós também já temos hoje em operação. Junto a isso, nossa expansão por meio da Neo TV para países da América Latina. Inicialmente aqui na América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Bolívia. Esse projeto é para execução num prazo médio de 5 anos, um prazo estimado em 5 anos. Ele já está em execução. Nós já temos hoje em fase de teste um canal pela Neo TV, que é ocupado por uma outra emissora que não tem diretamente nada a ver com o agro. Ela tem uma programação variada e, posteriormente, ela vai ser linkada ao Canal do Boi. Essa intenção, por que, então, falar para argentinos, uruguaios, paraguaios? São grandes mercados da pecuária, são, inclusive, concorrentes dos pecuaristas brasileiros. É muito importante para o criador de animais do Brasil saber como é que está a movimentação na Argentina. Assim como é importante para o produtor de soja saber qual a oscilação de preços na Bolsa de Chicago, todos os dias. Coisa que a gente faz com muita frequência, o dia todo, em todos os programas, atualizando dados ao vivo, full time, das cotações das commodities brasileiras, que são hoje o grande carro-chefe, são uma grande mola do nosso produto interno bruto. A pecuária vai, como eu disse, Canal do Boi, pecuária, principalmente, ocupar esse espaço de atualização nos países, inicialmente aqui da América do Sul. Quem dera aí, dentro de 3, 4 anos, nós já tenhamos isso já em execução, funcionando. E você tem uma responsabilidade, vocês têm uma responsabilidade muito grande com esse pessoal do agro, né? Porque, inclusive, como ele estava falando no dia da oficina da observação, tinha que tomar muito cuidado, tanto com o preço que você coloca no ar, porque eles se atualizam vendo o Canal do Boi, não é bem por aí? Sem dúvida. Uma das nossas grandes preocupações, grandes cuidados do jornalismo no Canal do Boi é a informação exata de valores. Nós podemos até dar um jeitinho em algumas outras informações. Como no jornalismo todo, a gente sempre faz, né? Eu venho do hard, a maior parte da minha carreira fazendo isso, e agora, segmentado, eu estou aprendendo que a classe dos pecuaristas, a classe dos produtores agrícolas, produtores de grãos, eles se orientam por canais de televisão. Ninguém fica efetivamente nos sites. Eles sabem das alterações que são fáceis de serem promovidas no meio eletrônico da web. E no canal de televisão, não é tão fácil de se mudar alguma coisa. Quando se comete um erro, por exemplo, aquele mesmo exemplo que eu dei para a Isadora lá no canal. Nós anunciamos o preço da soja em Chicago, $10,05, mas não era 5, era 50. Quem vendeu por 5 vai ter um prejuízo gigantesco, porque são milhões de toneladas de soja, de grãos, de modo geral, negociadas diariamente, assim como milhões de cabeças de gado. Quando nós anunciamos uma arroba do boi negociada a R$ 265, por exemplo, e ela, na verdade, estava a 250 ou estava a 270, se nós errarmos, o prejuízo é gigantesco para quem está comprando e para quem está vendendo. E nós temos dezenas de exemplos, dezenas de casos de pecuaristas, de produtores de grãos, que telefonam no canal
que reclamam. Hoje, graças a Deus, eu tenho combatido o erro, tenho ficado próximo do erro, próximo do zero, graças a Deus, né? Eles ligam lá e já disseram assim, olha, se você encontrar quem paga a arroba nesse valor que vocês anunciaram, eu vendo minha fazenda com o gado todo. Eu entrego a fazenda de porteira fechada. Ou eu vendo toda a minha produção de grãos. Porque eles se baseiam pelas nossas informações. E isso é muito bom, porque nessa concorrência gigantesca que nós temos com a internet e a agilidade do rádio, que é instantâneo, nós conseguimos ainda manter um público fiel que se guia, que se baseia por aquilo que a gente informa. A grande responsabilidade do agro é informar, de modo geral, corretamente, mas os valores, principalmente, de forma exata. Excelente, Aldecir. Muito obrigada a todos os convidados que também conseguiram falar de maneira excelente tudo aí do meio de comunicação de vocês. E agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo, a gente vai mostrar aí os bastidores do pessoal que está tudo aí por trás, as câmeras, o pessoal que está no TP, o pessoal que está na direção, e a gente volta já já. É hora de mandar aquele abraço. É hora de mandar aquele abraço para toda a nossa turma que acorda cedinho, que manda o seu bom dia. Uma terça-feira abençoada para cada um de nós. E viva São Francisco de Assis! Viva São Francisco de Assis! Onde tiver ódio, que eu leve o amor. Que linda mensagem, isso mesmo, viu, Thaisa? Olha, isso me faz lembrar aqui que eu não passei no calendário, né, falando das datas de hoje, dia 4 de outubro, então, Dia da Natureza. Dia dos Animais! Olha, é seu dia, égua velha! E é o meu dia também, que eu sou um cavalo! Né? Bom dia aí pra todos os bichinhos que nos acompanham! Pra lá, tem que ir pra cá, tem que ir pra lá, tem que fazer take de tudo que é ângulo para poder editar um VT depois de 1 minuto, 2, 3, não sei que tamanho que vocês usam. Agora sim, estamos de volta com a nossa terceira e última oficina dos 72 horas de jornalismo, promovido pelo curso de jornalismo da UCDB. Agora a gente vai abrir esse bloco para trazer algumas perguntas aqui dos nossos acadêmicos, dos nossos colegas aqui da universidade, para fazer algumas perguntas para os nossos convidados. Quem aqui, vou pedir para levantar a mão, que minha memória já falhou aqui. Quem aqui tem interesse em fazer pergunta para qualquer um deles? Aqui, levanta a mão aí. Abner, vai ter que ser o Abner, né? Abner, vai lá. Para quem que você quer fazer sua pergunta? Sami, ele... pergunta de responsa agora vindo do Abner, Sami. Abner, pode fazer. Sami, o que te fez que te aflorou o interesse pela parte da criação no âmbito do rádio? Eu sempre fui, assim, uma pessoa muito inquieta, né?
com o trabalho, então eu era muito mais inquieto. Hoje nem tanto com o trabalho, as coisas que me inquietam são outras agora. Mas eu comecei a trabalhar no rádio, eu tinha 15 anos de idade. Quando eu tinha 15 anos, me convidaram para ir fazer um teste numa rádio, lá no interior, em Aquidauana. E eu entrei pela primeira vez num estúdio de rádio e eu achei aquilo lá uma coisa incrível. Assim, um negócio sensacional, mas eu achava que não era para mim. Aí eu fiz um teste lá, bem mal feito, bem ruim. E eu fiz só de brincadeira. Eu era um garoto, tinha acabado de fazer 15 anos. Então, assim, eu estava pensando em outras coisas. Bom, mas milagrosamente foram atrás de mim na minha casa, porque naquela época não existia esse negócio de telefone, mandar. Alguém bateu lá na minha casa e falou: o cara lá da rádio quer falar com você. Aí eu fui lá. E o cara falou assim: a gente achou legal, achou que você fala legal e tal. Você quer vir fazer? Eu falei: eu quero fazer. Aí eu comecei a fazer. Só que eu olhava tudo e achava tudo muito. Assim, achava que podia acontecer mais coisas, entendeu? Então, assim, eu tinha uma coisa muito, muito inquieta. E quando eu comecei a trabalhar no rádio, a gente operava com uma coisa chamada fita cassete, que eu não sei se vocês conhecem, né? É um fio lá de alguma coisa. A gente operava com aquele negócio, uns equipamentos estranhos, gigantescos. Um chamava CAI, fazia um barulho. Pá, cada vez que você executava uma operação no equipamento, ele fazia assim, um barulho gigante. Umas cartucheiras todas feitas com essas fitas. Assim, era um trabalho muito, muito engraçado, olhando agora para trás. Era um trabalho bastante engraçado. E aqueles discos de vinis todos e tal. Então, assim, eu olhava para aquilo tudo e eu ficava assim, indignado com todo aquele negócio que precisava acontecer para você fazer funcionar, né? Então, assim, eu tentei, quando eu decidi, né, que eu levaria uma carreira nessa profissão, eu tinha mais ou menos uns 18 anos, então eu já tinha passado por um tempo no rádio, eu já tinha feito todas as coisas que podia fazer no rádio. Então, assim, eu já tinha sido operador, eu já tinha sido locutor, eu já tinha sido repórter, eu já tinha ido para a rua falar, eu tinha tentado todas as coisas, porque eu achava interessante tentar aprender todas essas coisas. E quando eu tinha 18 anos, eu falei: não, eu vou fazer esse rolê mesmo, para ver qual é que é, né? E aí eu resolvi ir para valer mesmo. E a primeira coisa que eu pensei, falei assim: bom, eu não posso ficar aqui. Esse negócio é muito pequeno, eu não quero ficar aqui, né? Eu preciso ter outras informações. E existia dificuldade nos anos 90 para a informação chegar, né? Precisava ter uma televisão e tal para receber algum outro tipo de informação. E eu decidi que eu não trabalharia no interior por muito tempo. E aí eu resolvi, depois de algum tempo, mudar para São Paulo, tentar uma carreira lá. Aí eu vim para Campo Grande, comecei aqui, mas eu queria ir para um grande centro mesmo. E eu acabei indo parar em São Paulo, na capital mesmo, trabalhando em uma grande rádio que tinha lá, que era uma das maiores rádios. E assim, por incrível que pareça, eu não vi muita diferença para a rádio que eu comecei. Assim, eu continuei mais inquieto ainda com isso, né? E aí outras coisas começaram a me inquietar mesmo nesse caminho, porque logo após eu comecei a fazer um curso de psicologia e tal, eu me formei em psicologia, e aí outras coisas começaram a me inquietar. E uma das coisas que mais me inquietavam nisso era um ambiente que existia, particularmente, estou falando particularmente, nos lugares onde eu transitei. Era um ambiente difícil, sabe? As pessoas... O jeito de tratar as pessoas, o jeito de tratar os profissionais, o jeito de tratar as pessoas mais jovens que trabalhavam, assim, eu achava aquele ambiente assim extremamente insalubre. E eu tinha uma ideia de montar, existia uma ideia na minha cabeça de fazer uma outra coisa. Então, aí lá em 2010 eu recebi um convite, trabalhando lá em São Paulo, eu recebi um convite do proprietário da Blink, que é o Alex Bachega. Ele me chamou para trabalhar aqui e ele me mostrou um projeto incrível, porque a ideia da Blink não é uma ideia como todas as outras rádios. Ele tinha uma ideia que é a ideia que mais me atraía, que era de apresentar algo novo. Tinha lá, estava escrito: precisamos criar algo novo. O que a gente vai criar? Não sei, vamos criar alguma coisa nova. A partir dessa ideia, eu achei que a gente podia executar algumas coisas que passavam pela minha cabeça desde quando eu era garoto, tinha 15 anos, né? E uma das ideias que a gente sempre trabalhou, eu trabalhei sempre com ele, é dizer para ele assim: acho que a tecnologia vai evoluir, a gente vai conseguir transformar o rádio em imagem.
de alguma forma, né? Eu falava com ele lá em 2007, 2008, e a gente já pesquisava algumas tecnologias, e a maioria das tecnologias de transmissão eram tecnologias militares. Eu não sei se vocês sabem, né? Essa área de transmissão de broadcast ela é muito, muito desenvolvida no meio militar. Então, assim, eu me lembro de ter visitado algumas empresas israelenses que faziam esse trabalho de transmissão de longa distância. Eu me lembro de ter conhecido um equipamento em 2006, que era uma mochila com uma antena que fazia a interligação de sinais de internet. O cara podia colocar aquela mochila nas costas e transmitir de onde ele estivesse. Era uma coisa um pouco incipiente, né, porque você precisava de uma boa internet, mas é um negócio que hoje você vê num tal de Motolink na televisão. Aí o pessoal bota lá nas costas e vai andar. Eu tinha visto isso aí lá em 2006 e tal, e a gente achava que aquela ideia não funcionaria porque a gente queria. E eu continuava inquieto, até que chegou esse momento, que foi o momento mais difícil, que foi aqui narrado pelo nosso colega aqui, que foi o momento da pandemia, que foi uma coisa terrível, né? Então, assim, a gente teve que parar tudo. E nesse momento de parar tudo, a gente foi perdendo pessoas. Eu, particularmente, perdi 3 tios queridos, né? E, assim, uma das coisas mais difíceis nesse processo todo é que a gente não consegue fazer luto. A pessoa desaparecia, você não podia ir lá ver ela, não podia prestar nenhuma homenagem. Assim. Falavam, ligavam para você e disseram, morreu. E agora? Não pode fazer mais nada, morreu. Então, assim, um dos grandes combustíveis que eu particularmente encontrei foi me jogar de cabeça realmente para desenvolver esse trabalho que tanto me inquietava. E aí, durante esses 2 anos, a gente trabalhou muito para conseguir desenvolver essa ideia. E aí, era basicamente, quando ela ficou pronta, eu achei que eu precisava ser meio inquieto. Eu acho agora que eu preciso transferir isso para vocês, né? Então, assim, à medida que vocês vão chegando, acho que essa inquietude do trabalho, de criar um ambiente de trabalho que não seja hostil, onde você possa se sentir bem, onde você possa desenvolver as suas potencialidades, onde você possa passar as suas ideias, elas possam ser trabalhadas de alguma forma. Então, assim, hoje eu quero trabalhar mais isso, né? Que é uma coisa mais ligada mesmo à minha área de profissão, né? Então, hoje o veículo que eu trabalho, ele não me inquieta tanto. A única coisa que tem me deixado assim com energia e gás para continuar fazendo isso é que eu sei que vocês que estão estudando vão chegar lá um dia e eu tenho muita curiosidade de saber o que vocês vão fazer. Porque, assim, absolutamente nada é igual ao que era há 5, 6, 7 anos atrás. É tudo completamente diferente. As ferramentas são completamente diferentes, a transmissão é completamente diferente. Para vocês terem uma ideia, a Blink transmite por fibra ótica o sinal dela, ela não transmite mais esses sinais analógicos. Então, assim, é um cabo que entra na mesa, um único cabo que leva até o transmissor todo o sinal da rádio. Então, isso dá grandes possibilidades de transmissão de conteúdo, né? Simultâneo, rápido. Então, assim, eu fico muito curioso com o que vocês vão fazer com tudo isso, né? Porque é um ambiente completamente novo. E é um ambiente mais legal, eu posso dizer para você, mais bacana, é um ambiente mais acolhedor, onde você pode desenvolver realmente as suas novas ideias. Sem sombra de dúvidas, as oportunidades e também os problemas acabam fazendo as mídias sempre se adaptarem a qualquer eventualidade, né? Dando continuidade aqui às nossas perguntas, quem quer conversar agora é o Bruno. Bruno, para quem você quer falar com o Elverson, é isso? Pode fazer. Bom, a TV é um meio que se usa muitas imagens, né? E uma matéria factual muito grande que não tem essas imagens, como vocês procedem? Apenas a matéria falada já é necessária ou não? Depende muito do caso. Na televisão, a gente não tem só o VT, né, para poder exibir. A gente tem outras opções, como, por exemplo, uma nota curta, se for poucas imagens, no caso, ou, dependendo da gravidade da notícia, até uma nota pelada. É mais raro, porque a televisão, como você disse, basicamente lida com imagem, né? Mas a gente tem outros recursos, né? Dependendo da situação, como eu disse, da gravidade, até um áudio vale para poder sustentar uma notícia, né, de início, por exemplo, né? Então, às vezes, a gente não tem acesso a essas imagens de imediato, mas é sempre uma busca por quem trabalha em TV. Um dos diferenciais de TV é isso. Realmente, a gente
busca muito por imagem, tem coisa que não entra porque não tem imagem, ao contrário, por exemplo, de online, né, que a gente consegue resolver uma matéria num texto imenso, bem trabalhado, com uma imagem ou um print. Em TV não sustenta, né, mas tem exceções, então depende muito do caso, né? Mas em todos eles, em qualquer veículo de comunicação, uma coisa que eu acho importante frisar, a apuração é a base do trabalho, né? Então, televisão trabalha com imagem, mas não é só aparecer, né? Eu acho que isso é importante deixar bem claro. E quando eu falo de imagem, eu falo do jornalista, não é só colocar a carinha do jornalista ali na frente para poder aparecer, não. Tem muito trabalho por trás, tem que ter um texto bem elaborado, tem que saber apurar, tem que desconfiar e ter medo de errar, né? Porque a gente vai fazer esse cruzamento de informação o tempo todo. Sem sombra de dúvidas, né? Agora eu vou aqui com o Eduardo, né? Que ele que também tem uma pergunta. Para quem que você quer fazer? O Valdecir. Pode fazer. Valdecir, eu queria saber quais que são as principais dificuldades de trabalhar com canal nichado, já que vocês trabalham somente com agronegócio. As principais dificuldades é acesso à informação, principalmente. A principal dificuldade é acesso à informação. Você tem a fonte, mas ela muitas vezes não tem a disponibilidade de dar informação. Não só por distância, né? A gente trabalha cobrindo o país todo. Nós tivemos uma reportagem recente, feita no Tocantins, que a nossa repórter teve que andar pela pastagem até chegar onde estava o entrevistado. Ela teve que andar 6 quilômetros, com o cinegrafista carregando um tripé daqueles de antigamente, que pesa mais que a câmera. E quem trabalha com agro sabe que essa também é uma outra dificuldade. O equipamento ele é diferenciado, ele tem que ser um equipamento mais robusto, ele é mais pesado. Então nós temos poucas dificuldades, mas essas são as principais. O acesso às pessoas, o acesso às fontes, facilitado por assessoria de imprensa muitas vezes, mas de entidades, instituições, empresas que ficam jogando produtos como se fosse notícia. Isso tem muito, a gente precisa filtrar para acabar não fazendo propaganda gratuita. Mas chegar à fonte, que é o agricultor, que é o pecuarista, que está mexendo com o gado lá no meio do pasto, que está plantando lá no meio da fazenda, realmente isso é muito difícil. A gente tem alguns recursos, mas enfrenta essa dificuldade. E a segunda é a questão de equipamento. Como você citou, Sami, do Mochilink, a gente se vale muito hoje do Mochilink, que é um equipamento que faz a conexão via internet, para encurtar a distância, reduzir tempo e agilizar na edição. Você tem sempre distâncias muito longas para percorrer. Esse equipamento tem nos ajudado bastante. E as transmissões ao vivo com eles também, não só para captura de imagens, para captação de imagens, mas também para transmissões ao vivo. É uma da facilidade que a internet trouxe para o nosso segmento. Mas não temos outras grandes dificuldades, graças a Deus. A Mariana, que está aqui do meu lado, ela também tem pergunta para fazer. Ela vai fazer para a Tayla, isso, né? Tayla, nós percebemos que vocês postam novas matérias no site de vocês em tão pouco tempo. Como vocês conseguem realizar boas apurações de maneira rápida? Olha, vou tentar falar no contexto geral do Campo Grande News, né? Hoje a gente tem muita gente, né, que manda, a gente tem um canal de WhatsApp que as pessoas mandam sugestões de pauta para a gente. Hoje com as redes sociais, praticamente tudo em tempo real, né? Então, uma coisa aconteceu ali no centro da cidade, as pessoas já estão publicando, a gente já tem páginas de humor que acabam fazendo ali, né, uma espécie de jornalismo publicando também, e a gente acaba correndo atrás. Mas, no geral mesmo, é jornalista indo para a rua, né? A gente encontra boas matérias, encontra boas reportagens indo para a rua. No Campo Grande News, a gente tem uma equipe que fica, né, na redação, escrevendo, fica apurando ali, mas boa parte dos nossos repórteres estão na rua, né? Seja o repórter de polícia, seja o repórter de política, seja o repórter de cidades. No lado B, especificamente, como a gente trabalha com cultura, e a gente escreve já hoje para entrar amanhã, só que são, né, matérias um pouco mais elaboradas, exige mais tempo de apuração. Então, a gente
tem que contar também com o repórter indo para a rua, né, batendo perninha. A gente quer achar uma casa, a gente quer falar sobre a arquitetura da cidade, é andando, né, é indo nos bairros, é conversando com as pessoas e é observando, né. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que entra hoje, principalmente no lado B, é você tem que ter curiosidade, né. Você nunca vai ter dificuldade para escrever uma matéria se você souber apurar. Né? Você não precisa começar o seu texto, né, poeticamente todas as vezes, mas você tem que ter uma boa apuração. E quando você tem informação, você escreve qualquer coisa. Eu sempre falo que o jornalismo ele é uma das profissões que, às vezes, você não precisa dominar todos os assuntos, né? Mas você tendo a curiosidade, todo mundo pode contar alguma coisa e você cria uma narrativa para passar aquilo adiante. Então, acho que jornalista tem que estar na rua. Né, repórter, seja de cultura, seja de qualquer outra editoria, tem que estar na rua, tem que estar conversando com as pessoas e nunca se contentar com pouco. Né? A pessoa te deu uma informação, você percebeu que aquilo é curioso, pergunta de novo. Não entendeu? Pergunta de novo. Sabe, tenta extrair o máximo, que você sempre vai ter uma boa reportagem nas mãos. E aí é só sentar e escrever. Não, né? Aí é essa habilidade de sentar, se concentrar e fazer um texto. Eu já vou acelerar um pouquinho aqui, porque o nosso tempo está bem curto, né? Eu vou aqui para Paloma. Paloma, para quem que você quer fazer a sua pergunta? Lucas. Pode fazer. Lucas, eu queria saber como que é trabalhar em uma assessoria, como que funciona um pouquinho. Certo. O assessor de imprensa, ele representa, né, o seu assessorado diante dos veículos de comunicação. O objetivo dele é fazer com que o seu assessorado seja, né, noticiado em parceria com esses veículos. E aí a gente vai fazendo todo esse trabalho. Existem pautas que são sugeridas, né, que os assessores eles sugerem. O assessor de imprensa ele também é jornalista, né, ele também escreve. As instituições têm os seus sites, a gente alimenta o site com informações e aí fica esse relacionamento com os veículos de comunicação no sentido de que esse conteúdo seja relevante ao ponto de ser noticiado. Então, o assessor de imprensa ele vai fazendo esse papel também, de fazer com que o produto, né, com que aquilo que o seu assessorado né, seja veiculado nos veículos de comunicação de uma forma que a marca seja valorizada, com que o assunto seja disseminado. Eu sempre trago um pouquinho para a área hospitalar, né? É sempre interessante com que as pessoas saibam que a medicina ela é uma ciência e ela não é exata, ela é biológica. Então, assim, muitas coisas podem acontecer. Então, muitos assuntos eles podem ser trabalhados não só numa questão do seu assessorado ser promovido, né, da marca estar em evidência, mas de levar conhecimento e informação também. Então, a assessoria de imprensa trabalha nesse sentido também. Muito obrigado, Paloma, pela pergunta. E também eu quero agradecer a todos que vieram aqui, que tiraram um tempinho, que a gente sabe que vida de jornalista nunca tem... jornalista nunca tem tempo mesmo. Eu quero agradecer a todos, a vocês que vieram, agradecer imensamente. Eu vou passar aqui para o meu colega Felipe, que tem mais informações para a gente. É isso aí, pessoal. Bom, agora a gente vai com os VTs. A gente vai conferir um pouquinho dos VTs da nossa produção agora, a partir das redes sociais, perdão. Os VTs que a gente soltou nas redes sociais sobre a nossa produção aí e nossas visitas aos 72 horas de jornalismo. Bom, como vocês podem ver, a gente está vendo aqui o nosso suplemento para as mídias sociais, né, para as redes sociais. Aqui seria uma espécie do nosso jornal impresso, só que a gente publica nas redes sociais. A gente está ali com a matéria feita pelos acadêmicos, acredito, do segundo semestre, é isso. Do segundo semestre, onde conta um pouquinho de 72 horas. Agora também contando a ida dos acadêmicos, dos alunos às locais de imprensa, né, as televisões, as rádios. A gente vê ali a Record, a Blink, enfim, diversos veículos de comunicação aqui de Campo Grande. A gente vê ali o pessoal tirando foto, olha só que bacana. A gente vê ali também o pessoal na rádio. Pessoal na rádio, acredito também que a gente vai também para o Instagram, né, ver tudo, a ida do pessoal lá, dos meios de comunicação. São os próprios acadêmicos que fazem isso, né, Matheus? Os próprios acadêmicos produzem, fazem as produções, eles vão atrás, todo mundo que visitou as oficinas conseguiu ali captar algumas coisas e ajudaram a produção de matérias. Essas matérias mesmo que vocês estão vendo aí das mídias digitais foram os estudantes que fizeram. Acabei de ver um nome ali, Mariana Escaramuça, muito obrigada aí por ter participado do nosso 72 horas. Relatos ali também do Matheus Mundim, da Luciane Pedrucci, da Amanda Guedes, todo mundo aí que visitou o nosso 72 horas como monitor ou também ali presenciando porque queria conhecer um
pouquinho mais o jornalismo. Até porque o 72 horas, pelo nome, né, acontece em 3 dias. No primeiro dia a gente observou com a oficina de observação, a gente foi nesses veículos de comunicação. No segundo dia, a oficina de produção, a oficina fazer, onde a gente produziu esses conteúdos e também produziu um pedacinho do que foi exibido, que foi transmitido tanto pela rádio, né, na oficina de rádio, e também agora aqui na oficina de televisão, nessa terceira oficina de exibição, né, do curso. Gente, muito obrigada para os nossos convidados especiais que fizeram uma presença muito maravilhosa aqui. Muito obrigada também para a nossa plateia. E a 12ª edição do 72 Horas fica por aqui. Até o ano que vem, gente. Um beijo.